Olá, meus irmãos e irmãs, boa noite a todos, que todos e todas estejamos bem em paz com os nossos familiares, nos nossos lares. E vamos para mais uma reunião doutrinária das quartas-feiras. Estaremos estudando agora no mês de outubro o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? E a nossa irmã Nilceia, que fará a palestra de hoje, nos trará reflexões a respeito de A Porta Estreita. Então, vamos ficar atentos às reflexões, que tenho certeza que serão muito boas e positivas. Vamos aprender um pouquinho mais sobre a doutrina de Jesus, para que possamos a cada dia nos tornar pessoas melhores do que o que fomos ontem. E vamos fechar os nossos olhos, pedindo ao Deus o amparo, a proteção para esse nosso momento de conexão com o Pai, onde todos e todas juntos, unidos, um único pensamento, vibrando, mentalizando as equipes espirituais do Estrela de Chacó e da Unidade a Serviço de Jesus em todas as suas unidades. Isso forme uma psicosfera de luz e que essa psicosfera esteja conosco nos nossos lares também, nos abençoando, nos amparando, unidos pela energia cósmica, unidos em luz, e receberemos todas as bênçãos que a nossa doutrinária nos trará, porque sabemos que a doutrinária é uma reunião muito forte, muito sensível aos problemas de todos nós que as frequentamos, mesmo à distância. Unidos, teremos sim um atendimento que teríamos se estivéssemos presencialmente. E na certeza desse amparo divino, na certeza da proteção, vamos aproveitar o momento para agradecer ao Pai e também para pedir a Ele que tenha misericórdia do nosso planeta, misericórdia do planeta Terra, Pai, que ele possa ser curado, que o Mestre Jesus possa estar com seu manto sagrado envolvendo o nosso planeta em luz, para que suas energias possam ser modificadas em nós, seres do bem que somos. Vamos aproveitar e projetar no planeta as nossas energias de amorosidade, desejo sincero de cura para o planeta e para a humanidade. Cura a humanidade, Senhor, do egoísmo, das vaidades, do orgulho, de todos os males que fazem com que a psicosfera do planeta seja ruim, negativa, possibilitando situações como esta que estamos vivenciando com esta pandemia. Luz sobre o planeta, luz sobre toda a humanidade, ao planeta conectada, encarnada ou desencarnada. Muita luz. Que as nossas vibrações amorosas e de cura possam ajudar o nosso planeta a sair dessa situação. E vibrando positivamente, vá para o seu local devido à sua evolução para um mundo de regeneração. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. E antes de passar a palavra à nossa irmã Nilceia, lembramos a todos que a pandemia não acabou, que precisamos manter todos os cuidados necessários, distanciamento, uso de máscara ao sair, sair o estritamente necessário, a quem trabalha precisa sair todo dia, que vá com fé, mas com os cuidados, fundamental, o álcool gel, para sempre higienizar as mãos quando não tiver possibilidade de água e sabão. Então vamos manter o cuidado, vamos ter fé que tudo isso vai passar sim um dia, rapidamente, com fé em Deus. A palavra a nossa irmã Nilceia. Bem-vinda, Nil, prata da casa. A porta estreita. Entrem pela porta estreita.
A porta larga é o caminho fácil, o caminho da perdição. E há muita gente que anda por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil conduzem à vida. E pouca gente encontra esse caminho. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos. Vocês conhecerão todos eles pelo que fazem. Os espinheiros não produzem uvas, nenhuma planta espinhosa dá figo. Assim, toda árvore boa dá frutas boas. E a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode produzir frutas ruins, nem a árvore que não presta dar frutas boas. Toda árvore que não produz frutas boas é cortada e jogada no fogo. Vocês reconhecerão os falsos profetas pelo que eles fazem. Nem todo aquele que me chama, Senhor, Senhor, vai entrar no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando chegar aquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, em seu nome anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos milagres. Então eu vou responder: nunca, jamais conheci vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que só fazem o mal. Quem ouve a minha palavra e obedece é como um homem sábio que construiu a sua casa em cima da rocha. A chuva caiu, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída sobre uma rocha. Quem ouve a minha palavra e não obedece é tão imprudente como um homem que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, as enchentes vieram e o vento soprou com força contra aquela casa. E ela caiu. Sua destruição foi completa. Quando Jesus acabou de falar, a grande multidão estava admirada com sua maneira de ensinar. Ele não era como os professores da lei, ao contrário, Jesus ensinava com autoridade. Boa noite a todos. Depois de assistir esse pequeno áudio-vídeo, narrado na voz marcante do Cid Moreira, que, vamos combinar, parece mais um filme de terror do que tudo, mas traz a entonação perfeita para o último trecho da fala dele, quando ele traz a autoridade de Jesus ao fazer os seus ensinamentos para a população. Então é bem baseada nessa autoridade de Jesus que a gente vai começar a nossa fala da noite de hoje, que vocês já perceberam qual é o tema, né? A porta estreita, que está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos os chamados, mas poucos são os escolhidos. E esse capítulo, esse item do capítulo,
começa com uma citação do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14, e nos diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. E aí a gente vai ter algumas palavras-chave. A porta larga é a porta da perdição, e é espaçoso o caminho que vai conduzir a essa perdição. Uma outra palavra-chave: quão pequena é a porta da vida. Não é nenhuma palavra, né? A sentença toda. A porta da vida, ela é pequena. E quão apertado vai ser esse caminho? E vai depender de nós traçar as nossas rotas para um caminho ou para outro. Mas finaliza dizendo: quão poucos a encontram. E vamos dar prosseguimento. Tudo isso gira em torno de uma palavrinha: porta. E o que é que esta porta significa para você, né? A gente pensa um pouco. O que é essa porta para mim? Telecurso 2000, vamos pensar um pouco. O que essa porta simboliza para mim? O que essa porta representa para mim? E essa porta, na verdade, ela pode ter algumas simbologias. Vou trazer algumas para vocês. A porta vai simbolizar o local de passagem entre dois estados, entre dois mundos, entre o que é conhecido e o que é desconhecido, entre a luz e as trevas, o tesouro e a pobreza extrema. Mas a gente vai entender que a porta vai sempre simbolizar o local de passagem, é a transição. Uma outra possibilidade: a porta não só se abre, né? Ela não só se abre, mas a gente também não vai pensar, tudo que abre, fecha, tudo que fecha, abre. Não é nesse sentido. A porta, quando ela é aberta, ela nos convida a transpô-la, né? Ela faz esse convite: entre, né? Ou o contrário, saia. Mas ela precisa dessa transição. Nesse sentido, a gente pode usar essa porta como uma metáfora de passar do domínio profano, aquela portazinha que nos tende à perdição, para o domínio do sagrado, que vai nos requerer o quê? Mais dedicação, mais abdicação de coisas que a gente possa gostar, para a gente entender esse universo de espiritualidade, de necessidade de autoconhecimento, de mudanças, né, para a nossa transformação. O que essa porta ainda vai ser para a gente? A porta pode dar acesso à revelação, né? É aquele momento de deu o estalo e eu, caí em mim. Eu tô precisando mudar, eu tô precisando sair desse local onde eu estou, eu tô precisando bater a porta e dar tchau e encontrar um novo caminho a seguir, né? Então eu tenho esse despertamento, essa revelação. E uma passagenzinha de João, para a gente finalizar, no capítulo 10, versículo 9, que diz: se Cristo em glória é representado no alto dos frontispícios das catedrais, é porque ele próprio é, de acordo com o mistério da redenção, a porta pela qual se chega ao reino dos céus. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Olha que palavra forte, né? E ele dizia que ninguém chega ao Pai senão através dele. Então, o caminho era seguir aos ensinamentos realmente de Jesus. Volto. Era fácil? Não. É fácil? Não. É por isso que a gente precisa decidir o que a gente vai realmente querer. Eu quero permanecer na minha zona de conforto, eu quero permanecer naquilo que me é conveniente, eu quero permanecer aqui estático porque aqui é bom, aqui eu tenho de tudo. Ou eu realmente vou decidir mudar, porque a mudança, ela traz alguns embates, principalmente de nós conosco mesmo, porque a gente precisa mudar uma atitude para decidir passar por essa porta estreita. Vamos lá.
Agora que a gente já entendeu um pouquinho, ou a gente já criou dentro das nossas próprias raízes, o que seria essa porta na minha cabeça, né? O que eu decido que é essa porta? Eu vou abrir uma porta, eu vou fechar uma porta, eu vou me enclausurar dentro de uma sala fechada nessa porta. O que eu vou fazer com essa porta? Mas para aqueles que decidiram abrir a porta e transpô-la, né? O que eu posso fazer para transpor essa porta? E aí a gente vai entender essa porta como uma metáfora de uma viagem. Por que é a metáfora da viagem? Quando a gente viaja, a gente precisa arrumar a mala. Eu odeio arrumar mala. Não sei vocês. Eu adoro viajar, mas eu odeio arrumar mala. Porque minha mala literalmente vira um tira e bota de coisas. E aí eu fico sempre naquela. E se eu preciso disso? E quando eu olho, minha mala tá lotada. E eu não uso na viagem 1/3 do que eu levei na mala, né? Então, por que a gente transpor essa porta é uma metáfora de viagem? Porque a gente só vai levar aquilo que for possível passar por aquela porta. E se a gente está tentando passar pela porta estreita, a minha mala vai ter que passar por uma porta estreita. Não adianta tentar passar uma mala de 30 quilos por uma porta que só passa uma mochila. Entenderam? Por que é a viagem? Então, quando a gente vai lá, se exceder o peso, tem que tirar. E tudo que é excesso precisa ficar aqui. O planeta material, provas e expiações, é o planeta Terra. Então, tudo que é matéria, tudo que é o ter, no seu desencarne fica. No seu desencarne fica, porque não vai passar, não vai interessar. É por isso que no Evangelho também nos diz que quando as pessoas tentarem entrar no reino dos céus, vai haver ranger de dentes. Por quê? Porque elas vão tentar dizer o que elas tinham. E lá vai ser cobrado o que elas eram por dentro, né? Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ao tratar da questão da propriedade, ele vai nos dizer que a verdadeira propriedade não é o dinheiro e os bens materiais que ficam na terra, mas o desenvolvimento da inteligência, os conhecimentos morais e o bem que tivermos praticado em prol do nosso próximo. Estes são os tesouros que nenhum ladrão roubará. E é isso que vai ser cobrado a nós quando chegarmos ao plano espiritual. Qual é a nossa bagagem, gente? É por isso que muitas vezes, quando a gente assistia as palestras, né, muitos palestrantes sempre diziam assim: a gente precisa estar sempre com a mala pronta. E aí a gente brinca, eu pelo menos brinco, minha mala não tá nem um pouco arrumada. Se eu não consigo arrumar a mala material, imagine pensar na mala espiritual. Por quê? Porque muitas vezes a gente chega no plano espiritual e vai dizer: eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, eu tive essa chance, eu escapei desse momento, não era a hora, eu estava cansada, eu tinha outras razões, eu tinha outras prioridades. Mas a prioridade é fazer o bem, sem olhar a quem. E a gente está tendo chances, né? O nosso entorno, nesses tempos principalmente de pandemia, nos mostram que as lições estão aí para serem praticadas. E a gente pode sim fazer o bem, o mínimo que seja é o bem a uma pessoa. E a gente tem essa chance. E não é pelo outro, é por nós mesmos, né? Mas vamos dar continuidade. A gente sabe que quando a gente reencarna, a gente tem um plano reencarnatório, né? Que a gente promete mundos e fundos. E aí nesse plano reencarnatório, a gente chega assim para a espiritualidade, né? E diz assim: bons espíritos, eu peço a porta estreita. Porque é pela porta estreita que eu vou aproveitar as oportunidades para a minha evolução espiritual. Aí os bons espíritos dizem: haha, queres a porta estreita? Ok, darei a porta estreita.
Mas eles sabem que a gente falha, que a gente vai pular uns muros, vai esquecer umas rotas, vai achar assim uns atalhos mais bonitos, né? Porque uma vez reencarnados, a gente volta a procurar onde? As portas largas. Porque as portas estreitas a gente tem que se esgueirar, né? Tem que fazer dieta. Olha, pessoa grande, tem que fazer dieta para se esgueirar e passar na porta. Porque nas portas largas a gente vai ter as multidões transitando. E aí a gente acha o que é cômodo, o que é confortável, o que é divertido, o que é alegre. É a vida louca, eu só tenho essa vida, eu vou viver esse momento. Bom, você esquece todos os compromissos que você assinou. Pode dizer que estava lá nas notas de rodapé, em letrinhas pequenininhas, não importa se você não leu, a culpa é sua. Você assinou a esse termo. Então é você o responsável pelos seus caminhos tortuosos. A porta larga, minha gente. A porta larga, na verdade, né, é a metáfora para dizer que, em geral, é tudo aquilo que desvia as nossas ações dos fins mais elevados da vida e dos compromissos assumidos na espiritualidade. Essa é a porta larga, a perdição, o que nos desvia. São os vícios materiais e os vícios morais. São festas mundanas, os prazeres e o sexo desenfreados. Não está dizendo a espiritualidade que a gente não pode ir a uma festa ou curtir uma festa. Ter momentos de prazer relacionados ao sexo. Sem querer roubar um pouco a propaganda de uma empresa, sexo é vida, é o sexo que gera a vida, né, a procriação. Mas quando a gente fala do excesso, não fala do ato, fala dos excessos. E os excessos, sim, são a porta larga. São aqueles que nos levam à perdição. Enganar os outros, né? Para oferir lucro financeiro, para tirar vantagem de quaisquer que sejam. E a gente tem visto isso, gente. Disseram que a pandemia veio para transformar as pessoas. Eu acho que ela veio para transformar, não. Ela veio para literalmente separar o joio do trigo. Porque a gente viu quantas fraudes de bilhões e bilhões em cima de verba que era destinada para quê? Para compra de insumos, para compra de materiais, para compra de testes. Isso é o quê? É você faltar com a caridade, é você brincar com a vida do outro, né? Então a gente, porta larga, seu sinal foi dado. E a nossa própria porta estreita, né? Nossa dietinha. A porta estreita é a gente estar bem com a nossa própria consciência. Se a gente fizer lá a meditação de Santo Agostinho no final do dia, a tia Kátia nunca no final do dia, porque senão a gente perde o sono, né? Sempre digo isso, não que eu não faça essa reflexão, eu fico brincando que eu não faço isso na hora de dormir porque eu perco o sono. Mas a porta estreita é a gente estar bem com a nossa própria consciência. Se ao final do meu dia eu me indagar, eu fiz todo o bem que eu pude, eu não pratiquei o mal que se aproximou de mim, eu pude fazer, ou eu podia fazer e eu não fiz. Na minha consciência, o meu saldo está positivo ou está negativo? Então, a porta estreita começa pela análise da sua própria consciência. Se a sua consciência está em paz, você já está no caminho certo. A porta estreita continua sendo o sacrifício da personalidade. Desculpa aí, meu povo coçou o olho. O sacrifício da personalidade em busca do bem comum. Eu vou sempre pensar no coletivo ao invés de eu. Não estou dizendo que a gente em alguns momentos não tenha que pensar em nós mesmos. Isso é fundamental, né? A gente pensa assim, ó, conhece-te a ti mesmo. Eu tenho que amar ao próximo como a mim mesma. Então parte sempre do eu. Mas o mundo não vai girar em torno de mim. Não é o ditado do farinha pouca, meu pirão primeiro. Não, 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 não. O que eu estou fazendo, como eu estou agindo, da forma que eu penso, eu estou pensando somente no meu bem-estar? Ou o que eu estou pensando pode ser para a coletividade? Se o que eu penso para a coletividade também me ajuda, beleza, já estou no caminho da porta estreita. E a porta estreita vai ser a renúncia dos prazeres passageiros. É sempre o que eu levo.
não é nunca aquilo que é transitório, né? Eu posso ter aqui momentos felizes e no outro dia estar em crises depressivas. Por quê? Porque eu fui atrás de um momento, eu não fui atrás da plenitude. E a gente tem que ir em busca do que é pleno, do que é concreto, do que a gente vai ter para nossa eternidade, né? Então, a gente vai ter literalmente essa transposição e pensar: a porta larga é a porta da perdição, a porta estreita é a porta da vida, como nos é dito no vídeo, né? E poucos vão ser aqueles que acertam o caminho para a porta estreita, porque é sempre mais cômodo e mais largo a passagem pela porta larga, né? A largura, relativa das portas no mundo de provas e expiações vai nos dizer o seguinte, que nesse mundo de provas e expiações, infelizmente, a maioria dos espíritos reencarnados vão ceder a essas paixões e esses vícios. É por isso que, se a gente imaginar uma figura, a porta larga vai estar da aglomeração, minha gente. A porta larga é da aglomeração. E aglomeração em tempos de Covid não pode. Façam favor de fazer isolamento e procurem a porta estreita. Porque é nessa porta estreita que a gente vai vencer as más tendências e vai praticar a caridade. Estamos aí, ó, mês de outubro, São Francisco de Assis, Dia da Caridade. Vamos pensar mais um pouco nessa caridade, né? A gente às vezes faz a oração de São Francisco e diz assim, ó, é dando que se recebe, mas a gente está mais na intenção de receber do que dar. Mas ele diz qual é a ação. Primeiro a gente precisa doar para que a gente possa ser merecedor de receber. Então, essa porta estreita, ó, sem aglomeração, com distanciamento social, é nela que a gente tem que entrar e é ela que a gente vai procurar. Para finalizar um pouquinho o nosso texto, vamos pensar assim: se eu preciso passar numa porta que é estreitinha e eu sou um pouco mais larguinha, a gente pode pensar em uma dieta. O que eu preciso fazer nessa minha dieta para passar pela porta estreita? 3 ações no início. Pense, vibre e haja positivamente. Bateu bad, corra. Veio um pensamento negativo, pense num positivo. Aconteceu algo de ruim, pense que foi para o seu bem em algum momento, pense qual foi a lição que você tirou, vá em frente. Então a gente vai nesses 3 verbos: pensar, vibrar e agir sempre positivamente. Segundo passo da nossa dieta: conheça, siga e pratique os ensinamentos do Cristo. Olha que Cristo resumiu 10 em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quer mais detalhado? Leia o Sermão da Montanha. É grande, mas é lindo, extremamente importante. Porque a gente pode até conhecer os ensinamentos do Cristo, mas a gente segue os ensinamentos do Cristo, pratica os ensinamentos do Cristo. E aí não estou aqui fazendo julgamento, porque eu dou cada escorregada no Evangelho, que misericórdia. Ainda bem que de vez em quando que eu escorrego no Evangelho, eu tenho uma mãe que faz assim, Nilceia, aí dá aquele estalo assim, pim, falei besteira. Mas quando a gente não tem a mãe, a gente tem um sininho chamado consciência, né? Porque é fácil conhecer. Seguir e praticar leva a renúncia, leva a transformação, leva a uma ação diferente do que a gente pode prever. Então, segundo passo da nossa dieta. Terceiro passo da nossa dieta: autoanalise-se. Conhece-te a ti mesmo. E uma vez se conhecendo, transforme-se. Porque a gente sempre gosta de apontar o dedinho para o defeito do outro. Mas e o nosso? Fica onde? Por fim, esforcemo-nos por vencer as más tendências. Não há outra saída. Somente assim poderemos passar pela porta estreita e criar condições para a salvação da nossa alma imortal. Precisamos vencer más tendências, minha gente.
elas são as nossas perdições. E a gente conhece as nossas inclinações e as más tendências. A gente conhece as nossas falhas. Então, não custa nada fazer um pouquinho diferente. Não custa nada pensar na nossa dietinha e passar pela porta estreita. Pensando nesses aspectos, a gente vai estar sempre com a nossa mala pronta para na hora que chamarmos, estarmos lá pronto a pedir essa passagem ao lado do reino dos céus. Muita paz para todos nós. Vamos agradecer a nossa irmã Nilceia, as reflexões que nos trouxe, e vamos agora para o nosso atendimento espiritual, agradecendo ao Pai mais esta oportunidade de aprendizado que tivemos com a doutrinária e a oportunidade do amparo espiritual que essa equipe maravilhosa nos fornece, nos dá a oportunidade de ter a cada dia esse amparo e essa proteção. Então vamos, conectados que já estamos, graças a Deus, encontrar o nosso lugarzinho, se não já estivermos nele, onde a nossa conexão seja fácil, tranquila, inspirando apenas uma vez, que já estamos conectados, ouvindo a palestra, conectados com a espiritualidade das duas casas de amor e caridade. Então vamos inspirar profundamente, reter todas as energias benéficas que já captamos durante a doutrinária e expirar, dando-nos paz, tranquilidade, limpando a nossa mente, o nosso campo vibracional, para que possamos receber em abundância as bênçãos divinas que serão derramadas sobre nós. Então, inspirando, retendo e expirando. E respirando tranquilamente agora, vamos mentalizando Jesus, mentalizando Deus, nosso Pai, todo poder, toda bondade, nos entregar a chuva de bênçãos que os atendentes fraternos que já estão conosco no nosso lar, desde a nossa conexão durante a doutrinária, a abertura durante a doutrinária, já fizeram toda a limpeza do nosso campo, da psicosfera do nosso lar, e já estão prontos a derramar sobre nós todas as bênçãos que humildemente pedimos, na certeza do amparo e da proteção divina. Mentalizemos Jesus Cristo junto de nós, com as suas mãos voltadas para a nossa fronte, derramando abundantemente uma luz intensa, uma luz que brota de todo o seu ser, todo o seu corpo é luminoso, e Ele direciona essa luz diretamente para nós. Essa luz nos penetra pelo nosso chakra coronário, pelo nosso chakra frontal, e vai descendo pelo nosso corpo, banhando-nos abundantemente, movimentando cada célula do nosso corpo, movimentando com luz, com paz, com harmonia, com saúde. Basta que nos conectemos. Os atendentes fraternos estão aqui ao nosso lado, ajudando na nossa vibração, para que não percamos absolutamente nenhuma gota dessa luminosidade que nos está sendo derramada diretamente por Jesus, envolvendo todos os nossos órgãos, os nossos tecidos, os nossos fluidos, os nossos sistemas orgânicos, envolvendo os nossos chakras, iluminando-os, fazendo-os resplandecer, girar perfeitamente em harmonia cósmica. Luz, muita luz, e essa luz desce pelas nossas pernas, desce pelos nossos pés, vai direto ao centro da terra, encontra o cristal de Agartha
e volta para nós, subindo pelos nossos pés, encontrando essa radiação divina que nos foi projetada por Jesus, fortalecendo-nos, amparando-nos, curando-nos de todos os nossos males. E nós, plenos de amorosidade e de gratidão, só temos a dizer: obrigada, Senhor, por este momento luminoso. Obrigada, Jesus, por estar conosco sempre que pensamos em Ti, ó Mestre amado. Sempre estás conosco, estás dentro de nós, se assim o desejarmos, durante todo o tempo. Gratidão, gratidão, atendentes fraternos, que potencializam a nossa cura, que promovem um ambiente adequado para que as bênçãos divinas sejam recebidas por nós. Gratidão, gratidão e gratidão. É tudo o que podemos dizer. Que as águas que apresentamos sejam abençoadas por esses atendentes fraternos. Fluidos de saúde, de recuperação, sejam derramadas abundantemente sobre as nossas águas, assim como foram derramados sobre o nosso corpo físico, mental, espiritual e emocional. Cura-nos, Senhor, cura-nos, meu Pai, cura-nos. E só temos a agradecer por esta oportunidade. E na certeza do amparo divino, na certeza de que os atendentes fraternos ainda estão aqui conosco, vamos direcionar paz e luz também para todos os nossos familiares, parentes, amigos, todas aquelas pessoas a quem desejamos ardentemente abençoar, e também para todos aqueles em sofrimento, Senhor. Misericórdia e piedade de todos os que sofrem, Senhor. Misericórdia, 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 Pai. E é com sentimento de profunda gratidão que encerramos o nosso atendimento espiritual da noite e a nossa reunião doutrinária com o nosso mantra. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme e nos dê fé, força, segurança no nosso caminhar, que seja sempre luminoso. Que assim seja.